Fala galerinha do canal Palpites Esportes. Hoje, galera, dia 18 do mês de agosto de 2019, domingo de grandes jogos. Separei para vocês 15 jogos e 2 bilhetes prontos. Mas antes de começar aí com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então, sem mais enrolação, bora passar com os palpites, começando com o Brasileirão Série A, jogo entre Bahia e Goiás. É um jogo em que a equipe do Bahia, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, uma derrota e 3 empates. A equipe do Goiás, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é vencer, galera, com 2 empates e 3 derrotas. Partida em que podemos estar colocando Bahia para vencer jogando casa ou jogo acima de 2,5, beleza? Cruzeiro e Santos. É um jogo em que a equipe do Cruzeiro, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é vencer, com 2 empates e 3 derrotas. A equipe do Santos, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias, apenas uma derrota. Jogo em que o Santos precisa muito dessa vitória para embalar no campeonato. Cruzeiro, por sua vez, tá tentando aí se afastar da zona do rebaixamento, beleza? Acredito que o Cruzeiro não vencerá o jogo, beleza? É um jogo em que podemos estar colocando o Santos para vencer jogando fora ou jogo abaixo de 2,5, beleza? Fluminense e CSA. É um jogo em que a equipe do Fluminense, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do CSA, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é vencer, com 2 empates e 3 derrotas. Partida em que podemos estar colocando Fluminense para vencer jogando casa ou jogo acima de 1,5, beleza? São Paulo e Ceará. É um jogo em que a equipe do São Paulo, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas um empate e 4 vitórias. A equipe do Ceará, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. Porém, jogando fora de casa, é um péssimo visitante. São Paulo, por sua vez, tá tentando aí chegar no G4, beleza? Tá aí na 7ª posição. Acredito que vencerá o jogo. Partida em que podemos estar colocando São Paulo para vencer jogando casa ou jogo acima de 1,5, beleza? Chapecoense e Avaí. É um jogo em que a equipe da Chapecoense, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é vencer, com 2 empates e 3 derrotas. Já a equipe do Avaí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, também, galera, não sabe o que é vencer, com apenas 2 empates e 3 derrotas. Jogo, galera, em que, como vocês podem ver, são equipes aqui que estão aí, ó, na zona da degola. Chapecoense na 18ª posição, o Avaí na última posição. Esse jogo aqui, galera, podemos estar apostando em gols, porque são equipes que precisam da vitória de qualquer maneira. Uma das duas aí vão partir para cima. Então é um jogo em que podemos estar colocando ambas equipes marca o jogo acima de 1,5 gol, beleza? Brasileirão Série B, rodada 16, jogo entre CRB e Vitória. É um jogo em que a equipe do CRB, nos seus últimos 5 jogos, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. Já a equipe do Vitória, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Vitória, jogando fora de casa, não é uma boa equipe. A equipe do CRB, por sua vez, jogando em casa, dificilmente perde seus jogos, beleza? A equipe do Vitória, que vem aí ocupando a primeira 19ª posição, beleza? Juntando-se aí com o Guarani que tá aí na última posição, é o penúltimo colocado, a equipe do Vitória. Acredito que não vencerá o CRB jogando em Alagoas. Partida em que podemos estar colocando CRB para vencer jogando casa ou jogo abaixo de 2,5, beleza? Espanha, La Liga, primeira rodada, jogo entre Betis e Real Valladolid.
É um jogo em que a equipe do Betis, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Valladolid, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. A equipe do Valladolid é uma equipe muito inferior, galera. A equipe do Betis aí é muito melhor. Porém, a equipe do Betis precisa muito dessa vitória porque é a primeira rodada e joga em casa com o apoio da sua torcida. Partida em que podemos estar colocando Betis para vencer jogando casa ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? Atlético de Madrid e Getafe. É um jogo em que a equipe do Atlético de Madrid, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas um empate e 4 vitórias. A equipe do Getafe, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é perder, com 2 vitórias e 3 empates. Porém, pega a equipe do Atlético de Madrid, que jogando em casa é uma equipe muito forte. A equipe do Atlético de Madrid, que perdeu peças importantes, né? Mas tem uma equipe muito melhor que a equipe do Getafe. Partida em que podemos estar colocando Atlético de Madrid para vencer jogando casa ou jogo acima de 2,5, beleza? França Liga 1, rodada 2, jogo entre Rennes e PSG. É um jogo em que a equipe do Rennes, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. A equipe do PSG, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 empates e 3 vitórias. Jogo em que podemos estar colocando PSG para vencer jogando fora ou jogo acima de 2,5, beleza? Inglaterra, campeonato inglês, rodada 2, jogo entre Chelsea e Leicester City. É um jogo em que a equipe do Chelsea, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Leicester City, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 3 vitórias e 2 empates. Porém, pega a equipe do Chelsea, que jogando em casa é uma equipe muito forte. Jogo em que podemos estar colocando ambas equipes marca ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? Argentina Superliga, rodada 3, jogo entre Boca Juniors e Aldosivi. É um jogo em que a equipe do Boca Juniors, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Aldosivi, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é vencer, com 2 empates e 3 derrotas. Partida em que podemos estar colocando Boca Juniors para vencer jogando casa, ou jogo acima de 2,5, beleza? Brasileirão Série C, rodada 17, jogo entre Ipiranga e Boa Esporte. É um jogo em que a equipe do Ipiranga, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é perder, com 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Boa Esporte, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem embalada aí com 4 empates, apenas 1 vitória. Jogo em que a equipe do Ipiranga está aí ocupando a 4ª posição e a equipe do Boa Esporte na 8ª posição. A equipe do Ipiranga precisa muito dessa vitória para colar aí com o Remo e Paysandu. Partida em que podemos estar colocando Ipiranga para vencer jogando casa ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? Confiança e 13. É um jogo em que a equipe do Confiança, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe do 13, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Partida em que a equipe do Confiança está aí na 4ª posição, a equipe do 13 está aí na 9ª posição, junto com o ABC na zona. Acredito que o Confiança vencerá o jogo. Jogo em que podemos estar colocando Confiança para vencer jogando casa ou jogo abaixo de 2,5, beleza? Santa Cruz e Globo. É um jogo em que a equipe do Santa Cruz, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 vitória, 1 derrota e 3 empates.
A equipe do Globo, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Náutico precisa muito dessa vitória para se afastar da zona. Tá aí na 7ª posição e a equipe do Globo tá aí na 8ª. Acredito que o Santa Cruz não perderá o jogo. Partida em que podemos estar colocando Santa Cruz para vencer jogando casa ou partida acima de 1,5 gols, beleza? Brasileirão Série D, playoffs final, jogo entre Manaus e Brusque. É um jogo em que a equipe do Manaus, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Brusque, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de apenas 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Primeiro jogo dessas duas equipes, o Brusque jogando em casa com a equipe do Manaus, acabou empatando em 2-2. Agora a equipe do Manaus joga em casa para tentar reverter o resultado. Acredito que não será um jogo fácil. Partida em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Manaus ou partida acima de 1,5, beleza? Galera, separei aí o bilhete pronto, beleza? Para estar passando para vocês. Primeiro bilhete pronto, em que tá a equipe do Fluminense para vencer jogando casa, Ipiranga para vencer jogando casa, São Paulo para vencer jogando casa e Bahia para vencer jogando casa, beleza? Esse bilhete pronto aí a R$50 vai dar um retorno aí de 226, beleza? Então sem mais enrolação, bora passar aí com o segundo e último bilhete pronto, beleza? Galera, separei aí o segundo e último bilhete pronto, beleza? Para estar passando para vocês. Bilhete pronto em que tá a equipe do Betis para vencer jogando casa, PSG para vencer jogando fora, Santa Cruz para vencer jogando casa e Atlético de Madrid para vencer jogando casa, beleza? Esse bilhete pronto aí a R$50 vai dar um retorno aí de 234, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho aí de notificações. E se gostou, deixar aquele like, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!